Olá, está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Hoje eu estou aqui com Jorge Guerra. Olá a todos, todas e todes. Com a Camila Nunes. Oi, gente, tudo bem? E hoje nós vamos falar de fofoca, novidade, notícia, as coisas que a gente viu durante a semana e que a gente quer comentar por aqui. E a gente também quer trazer o nosso olhar, né? Nosso olhar antirracista para algumas coisas que a gente viu rolarem. E As coisas que a gente aí, debate em off, a gente decidiu trazer para cá. exatamente, as coisas que a gente debate em off, a gente decidiu trazer, que a gente vai ter um outro olhar para coisas que talvez, né, a maioria dos nossos amigos, ou nas redes sociais, ou em alguns lugares que a gente transita, talvez algumas pessoas achem que isso é só uma bobagem, só uma notícia, né? E às vezes ela está cheia de questões ali dentro, questões sociais, às vezes questões raciais também. Acho que nem dá para muito dissociar isso, né? Enfim, é isso. Vou jogar logo a minha pauta, aí depois a gente vai jogando outras. Mas a minha primeira pauta é sobre o fato de Thaís ter saído do Big Brother essa semana com 80 e poucos por cento, não lembro bem se vocês lembrarem, mas com 80 e pouco por Foi cento de 82, se não me voto, engano. e ela 82%. Então, Thaís saiu com 82% porque brigou com Juliette, porque estava implicando com Juliette. Acho maravilhoso que a torcida da Juliette, né, se doa com as situações dela e tudo, mas eu acho bem problemático quando a gente pensa em nível nacional e nos problemas que tiveram, por exemplo, com o Rodolfo, que saiu com 50% dos votos, depois de ter sido racista eu ia chamar ele de Jorge, e depois dele ter sido Mas racista, podia ter sido. podia ter sido demais, depois dele ter sido racista com o João. É muito complexo quando a gente olha para uma situação dessa de racismo, por exemplo, e isso não é motivo para que as pessoas votem nele. Pelo contrário, foi motivo para as pessoas votarem para ele ficar. E aí isso é muito doido. Queria saber de vocês, assim, o que vocês acharam dessa situação? Eu até vi no Twitter uma galera falando o seguinte, que considerando a quantidade de pessoas que votaram, o Rodolfo teve mais votos do que a Thaís para sair do Big Brother. Só que Ah, independente entendi. disso, sabe? Porque, sei lá, tipo, fizeram a continha lá de quantas pessoas votaram no Rodolfo e quantas pessoas votaram na Thaís. E aí ele teve mais votos do que ela. Teve até consideravelmente mais votos do que ela. Porque muito mais Uhum. pessoas votaram. De qualquer forma, é aquela questão de imagem, né? Do que passa. Porque, tipo, a galera não vai lá fazer a continha e ver, porque foram tantos milhões, então ele teve tantos por cento e tal. E aí, a imagem que fica, no final das contas, é a porcentagem. E aí a gente pergunta por que que ela teve essa porcentagem final e ele não teve. E aí eu acho que tem uma outra questão muito importante, que eu acho que já vai ser trazida aqui de Então, qualquer forma. Pode falar. não, então, é isso, né? Eu tinha acreditado nisso. Ela saiu com a porcentagem lá em cima e ele não. Tinha ficado por aí, até porque eu também não vi os números no inteiro, né? No completo. Eu também não tinha visto, eu só vi que ela tinha saído com um número muito alto de rejeição, né? De percentual ali. Não, o que eu ia falar era o seguinte, que assim, ó, independente da questão da porcentagem de quem de dele ter saído com X, ela ter saído com X, o que importa no fim das contas é a vida real. E aí, assim, como que ele saiu e aí como que ela saiu, né? Porque, assim, ele saiu batendo recorde de visualização em YouTube, em Spotify, e as músicas dele, o pessoal fazendo dancinha no TikTok. Enfim, tem um mundo aí para ele explorar agora e para ele ganhar dinheiro em cima disso, sabe? E aí, tendo sido abertamente, sabidamente homofóbico durante todo o programa, racista, assim, no último grau, porque para mim toda aquela situação que o programa fez da relação dele com o João e do que aconteceu, para mim tudo aquilo ali foi uma espetacularização do racismo. Para mim, tipo, não teve Concordo qualquer muito. responsabilidade sobre toda aquela situação. E aí, como que uma pessoa dessa, que, né, chegou lá no ao vivo, e aí quando o João expôs que tinha se incomodado com o comentário dele sobre cabelo, chegou e disse, mas parece mesmo no ao vivo para todo É. mundo. E aí, o que é que o programa fez com isso, né?
botou o Thiago para chegar lá no dia e falar um texto que, assim, o básico do básico, e é isso, sabe? E aí segue a vida como se tivesse feito uma grande coisa, de uma coisa que foi gravíssima e ninguém tava nem aí. Não, e um cara branco, né, para falar aquilo, assim, mas não empatia danada, e com todo cuidado. Olha, não é isso, sabe? Eu entendo que não era o que você queria dizer, mas a gente precisa pensar na galera Black Power dos Estados Unidos, do Brasil não, né? Mas a galera dos Estados Unidos. E aí, ó, eu também brincaram com o meu cabelo na infância, um cara branco loiro, né? E aí eu fico pensando, gente, que mundo é esse? Porque assim, por exemplo, eu não tenho cabelo crespo, mas eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, em várias situações, e eu tenho certeza absoluta que ninguém nesse país aqui deixou de ver uma situação racista em relação a cabelo na infância, na adolescência. Tenho certeza disso. Eu queria começar dizendo que eu parei de assistir Big Brother desde que saiu Lumena e Carol Conká. E se vocês escutaram quando a gente fez as atualizações sobre Big Brother, eu até queria que elas saíssem. E depois que elas saíram, o programa perdeu a minha audiência. Da maneira que foi conduzida a saída delas, me incomodou muito. Tanto, como o Jorge disse agora, né? O que importa é a vida real. E aqui fora, a maneira como isso continuou sendo conduzido me irritou ainda mais a ponto do programa não ter mais a minha audiência. Mas tenho E eu acho, acompanhado pelas e eu redes acho, sociais. só um parêntese, Camila, eu acho que isso aí é a revolução de verdade, sério mesmo. Eu ainda continuo assistindo, não foi revolucionário, mas eu achei que você foi super. Sério, sério, real, assim, porque todo mundo que se incomodou, né, com esse estardalhaço todo, a gente sabe que podia ser qualquer um de nós. O que o Jorge falou antes de que podia ser ele É, é muito verdade, podia ser eu, podia ser você. e assim, às vezes a gente se identifica em várias falas de vários participantes ali. Eu parei de assistir e continuo torcendo, e tenho uma conversa interna aqui, de novo, caros ouvintes. Minha e da Nath, lá no começo, nas apostas, eu disse que eu torcia para dois pretos que estão ali ainda, firme, plantas, sendo regados por este jogo hoje, que é a Camila e o João. Assim, bem plantinhas, calminhos, estão indo ali e crescendo, né? Que é o que importa. Mas o que acontece? Eu acho que por pensar mais em vida real, assim, e o podcast me traz muito, né? Essas trocas aqui com vocês me traz muito esse ponto do aconteceu tal coisa e a vida real é isso. Eu vi o discurso do Thiago numa das redes, enfim, vi todo mundo falando e me irritei bastante, ou mais ainda, porque na noite que aconteceu o lance lá com o João, era todos os perfis de Instagram e Twitter e tudo mais, dizendo, não era tanto, nem precisava isso, não foi nada demais. Aí, no dia que o João foi lá e jogou tudo lá no jogo da Discord, eu vi também pelas redes, não precisava, mimizento. No dia que o Thiago, um cara branco, vai lá, faz o discurso, gente, a gente precisa se conscientizar. Aconteceu e a gente tem que melhorar. Cara, sério mesmo? Vocês ficam dando palco para esse tipo de coisa? Não dá, não dá. Porque se você não consegue escutar o que eu, que sofri, tenho para dizer, não vem escutar o que o outro que bateu diz que sente Exato. muito. É uma coisa que não faz sentido nos dias de hoje, sabe? E o caso do agroboy ali, né, do sertanejo, para mim é isso. Você vai dizer que eu não escuto a música? Eu vou estar mentindo, eu adoro sertanejo. Só que eu fico muito chateada com o ponto que acontece, sabe? E da maneira que acontece. Porque sempre, desde que o mundo é mundo, sempre algumas pessoas vão ter mais facilidades de ganharem a redenção do que outras, né? Então, assim, para ele, quando foi sair, a gente começa até falando sobre ele sair, né, percentual, Thaís, quando foi com outros perfis, tinha um mundo dos sertanejos fazendo mutirão. Quando aconteceu, e aí quando um cara fala um negócio desse, eu não vejo nenhum dos perfis que eu admiro também falando algo do tipo, porra, cara, você pisou na bola. Porque quando a Carol começa a pisar na bola, uma galera do meio do rap vem. Nem que seja para dizer, não tenho nada a ver com ela, mas eles foram ao público dizer, entendeu? Exatamente, exatamente. Tenho nada a ver com ela, os problemas dela são problema dela, os meus são meu. Ou fizeram, tipo, como o cara
eu admire, enfim, admiro como artista, não sei se na vida real é um cara gente boa, que é o Emicida, que chegou e disse, cara, que merda que você tá fazendo? Ele faz um tweet, assim, algo nesse sentido, e tenho certeza que se tiver uma oportunidade de conversar aqui fora, ela com vários desses amigos, artistas e tudo mais, botaram o dedinho na ferida, fizeram ela pensar nisso. Vamos fazer com esse cara? Vamos fazer com o Rodolfo? É isso que eu penso. Então, assim, quando a gente fala, a gente acalmar não é o coração. Vão acalmar o O cara tá coração dele, bombando no Spotify, não escuto mais também, né? Essa música eu não escuto. O cara tá bombando no Spotify, o cara tá aí ganhando dinheiro e assim, várias outras que saíram e volto lá no começo da minha crítica, Lumena e Carol até teve uma visibilidade, tentaram resgatar ali a questão do que foi destruída da imagem dela, e eu acho que assim, ó, estão fazendo pouco, mas estão fazendo muito pouco. Lumena não teve essa visibilidade. E aí vocês vão dar para outras pessoas, vários outros que saíram, não tiveram. E aí esse cara vem e tem, não, revolta. Era só isso que eu queria dizer. E eu acho que tem um outro gancho muito importante nessa fala da Camila, quando ela fala da Carol e que tiveram os amigos dela, os artistas aqui fora, que se posicionaram, que falaram alguma coisa, que foi o que aconteceu com a queridíssima Marília Mendonça, né? Que quando foi para a eliminação do Nego Di, da Carol, ela fez mutirão e postou foto e fez festinha, etc, etc. E aí, quando foi o Rodolfo, que é amiguinho, que é branco, que é de sertanejo igual ela, que foram cobrados, ela disse que estava muito ocupada, que tinha que pagar contas. Ué, mas eu não entendi. Não, sabe o que é o memezinho do John Travolta, sabe? Que você fica olhando para um lado, olhando para o outro, tipo, é comigo? Ou eu não sei, não vi. Gente. E sabe o que é pior? É porque no começo eu tinha visto justamente ela falar no Twitter, eu acho, que assim, o pessoal tá me perguntando se eu só falo de Big Brother. Eu só falo de Big Brother mesmo porque eu tô desempregada no meio da pandemia, não tenho o que eu fazer, eu realmente só assisto Big Brother. Ela tinha dito isso no começo. E aí, quando foi a coleguinha dela, né, do sertanejo, ela não falou mais. Mas, assim, é engraçado também, porque parece que com branco ninguém pode mexer, né? Ninguém pode falar que branco tá errado. Agora, os negros, tá tudo certo. Você pode fazer mutirão, as lojas e delivery de comida podem fazer promoção no dia da saída, né? E é todo mundo pedindo voto e tudo mais, agora vai os brancos. Parece que não pode mexer de jeito nenhum. Mas tem um nome acadêmico. Senão eles vão ficar chateados, né? Mas tem um nomezinho acadêmico para isso, né? Tem demais. Físico da branquitude, né? Aí eles se defendem. Pacto narcísico da branquitude. E aí, não obstante eles se defenderem até as últimas consequências, depois eles ainda apontam o dedo e falam que nós que somos identitários, que a gente quer levantar pautas, que não precisa, porque a gente está segregando, como se eles não fossem um grupo racializado que está se defendendo aí sempre que dá, né? Né? Porque branco ainda não entendeu que é uma raça, né? Que são racializados e que sim, que eles se protegem, e que sim, que eles são totalmente fechados entre si, né? Esse é o ponto. Não, e eu até ia colocar assim, sabe, Nath, que é um negócio que é tão fechado que ficou muito, muito, muito presente. Eu acho que quando a gente fala, isso é até redundante no primeiro episódio que a gente falou sobre o BBB, o quão foram feitos, né, para que não tivessem pessoas pretas. Tipo, é como se a gente não tivesse que estar ali. Eles escolheram, colocaram, mas a gente não tem que estar ali, sabe? Sim. Eu acho que com a saída das gurias lá, enfim, e sabe, ficaram só poucas pessoas, eu acho que isso ficou muito presente. A gente tem que tirar vocês o mais rápido possível, entendeu? Porque quando a gente para pensar em jogo, e aí vou trazer o caso da Thaís, a gente tem um Zé Banana lá, enfim, que até fez um memezinho, né, que pelo menos banana é bom para potássio, não dá cãibra, né, deixa o estômago forrado e tal, mas é um banana. Cara que não se posiciona em nada, que é tipo, meu Deus, eu sou o cara forte, não agrega em nada. A gente tinha a Thaís, que é uma guria que não consegue formular uma frase. Eu vi hoje um negócio no Instagram da entrevista dela que ela não conseguia, gente. Sobre isso, tem aquele lance da Lumena, que o pessoal queria caçar o CRP da Lumena, mas ninguém falou do negócio da odonto lá da menina.
E aí é isso, sabe? Quando aconteceu lá, queriam caçar a Lumena, acontece, daí a gente tinha uma participante que também, enfim, tem conselho, tem isso aqui. Eu não conseguia formular uma frase, sabe? Com todos os defeitos, tô tentando lembrar quem foram os outros que saíram, enfim, com todos os defeitos que alguns participantes tinham, eles jogavam muito bem. Aí a gente tem uma outra menina que tem, sei lá, 20 anos e é extremamente dissimulada e maldosa nas atitudes, que é a guria do chulé lá dos 17 milhões, sabe? Eu descobri esses dias, porque eu Importante, vi importante. tanto meme da guria do chulé lá. Ai, não pode falar que ela cuspiu no gatinho. Ai, não pode falar isso. Pô, a guria tem mais de 15 milhões de seguidores, gente. O que é isso? E ninguém escorraça essa menina do programa. Ah, não E a vai galera julgar pelo que ela faz, porque isso faz muito tempo. Tá, tudo bem. Carol Conká já passou um mês aí, cara. Ergue a carreira da guria de novo. Não tô dizendo que ela não não. errou. E Camila, eu também fico pensando o seguinte, o que eu escuto é de dizer que a VTube, ela é muito inteligente e é engraçado o jogo dela. E é engraçado a forma como ela consegue manipular todo mundo. Por exemplo, uma piadinha do tipo, coloca ela para falar com o presidente e ele renuncia. Porque para mim, por mais que isso sejam críticas, são críticas até a página 2, né? Porque você chamar uma pessoa de inteligente e dizer que ela consegue articular relações muito bem é uma crítica média, né? Não é uma crítica como, por exemplo, da Carol, que a Carol era monstruosa, que a Carol era a pior Raivosa. pessoa, raivosa, louca, completamente estrambelhada. E eu não estou dizendo que Carol, ela estava no momento bom da vida dela, não. Eu também acho Não, que e ela nem que ela precisava é de um terapia. anjo, entendeu? E nem que ela é um E nem anjo que de ela é um pessoa. anjo. Vamos lá. A gente não conhece essas pessoas como pessoas, a gente conhece essas pessoas como figuras públicas. Eu acho que um ponto que é Exato. bem interessante, e eu tenho lido muito sobre isso, estudado muito sobre isso, e tem um tweet rolando que eu acho que é da mulher lá que faz as comidas nos programas lá, Argentina, eu acho. Ela fala um A negócio assim: Paula Carosella. isso, não acredite em vida de influencer. Não acredito. E tem assim, não vou lembrar o restante. Eu vi esse. Mas sensacional, porque a gente conhece essas pessoas dessa forma, como uma figura pública que está mostrando o que quer mostrar. E muitas vezes ela está só nos mostrando o que ela é paga para mostrar. E aí, talvez eu até coloque como pauta com uma pergunta assim: nada nos garante que realmente a galera que entra ali não é direcionada para ser dessa forma. Só que aí a gente não sabe até que ponto a pessoa vai se colocar em risco ou não. Porque a gente está tendo uma forte candidata a ganhar o prêmio, que do dia que entrou virou a campeã, gente. E Exato. Nath, Não, e conversa interna, eu te disse que eu não queria que ganhasse, que era insuportável. E é insuportável. eu acho a Juliette suportável. Eu não conseguiria conviver com ela muito tempo, não. Acho que depois eu até poderia virar amiga dela, mas aquela amiga que toda vida, mulher, te acalma, mulher. Tá. Uhum. Assim, Você é muito emocionada. mas não Não porque eu não dá. gosto dela, eu gosto. É, eu até gosto dela, tipo, eu até acho ela engraçada, por exemplo. Eu sou nordestina, então, assim, às vezes ela faz umas piadas super nordestinas. E eu morro de rir, entendeu? Me toca isso, obviamente, da regionalidade. Mas, assim, a gente tem que entender e lembrar de uma coisa: não é porque as pessoas brancas são nordestinas que elas são antirracistas ou não são racistas. E eu acho que é muito importante a gente pontuar isso, porque também até a escolha da Juliette como campeã, para mim, particularmente, tem um viés racista. E vou dizer por quê, explicarei. O Brasil não está pronto para colocar duas mulheres negras em anos seguidos como campeã desse programa, para ganhar 1,5 milhão. Juliette tem uma trajetória de vida que, contada, né, ela é, de fato, uma história, como é que eu posso dizer, de luta mesmo, né? É uma história que foi complicada. Mas, assim, quando o brasileiro quer um campeão do BBB, um campeão, eles buscam muito essa história sofrida, né? E se a gente for pensar, tem outras pessoas dentro daquela casa que também têm histórias complicadas, mas todas são negras. Todas as pessoas que também têm uma história para contar lá dentro, que não é uma história fácil, também são negras, inclusive Gil. Gil é um negro de pele clara, mas também é nordestino, e também tem uma história muito difícil e de superação, né? Como o brasileiro gosta, assim, essa coisa meio neoliberal de vencer na vida.
E quando Juliette vem como uma mulher padrão e branca, também com uma história parecida, o que é que você escolhe, né? O que é que a sociedade racista escolhe? Escolhe a branca, obviamente, né? Se a gente vai escolher aqui entre duas pessoas que têm uma história sofrida, ou mais de duas pessoas, que tem o João também e tem a Camila também, vamos escolher a branca, né? Fica lindo. Então, assim, esse discurso, o que é uma coisa também que aí eu vou falar já como publicitária, né? Esse discurso também é posto nas redes sociais dela, porque quem faz as redes sociais de Juliette são os amigos dela, brancos, brancos e privilegiados do Nordeste. São nordestinos? São nordestinos. Eles se pegam muito nessa pauta do nordestino. Porém, continuam sendo brancos, porém, continuam sendo privilegiados. Não achem, de jeito nenhum, que aqui no Nordeste tem gente branca e todo mundo é sofredor. Não é. Tem gente branca rica também, tem gente branca privilegiada também, tem gente branca que viaja todo ano para fora e com muita grana. Então, essa narrativa de que a nordestina sofredora, isso não se aplica para todo mundo. É muito importante também que a gente pense sobre isso. É isso. Como você diz, arrasou. Então, não, eu até coloco, porque para mim, esses direcionamentos muito de início de programa me assustam. E eu sou uma pessoa que gosta de Big Brother, eu sempre falei sobre isso, sou julgada aqui em casa por causa disso, né? Porque, enfim, o mundo, né, acha que conhecimento a gente adquire apenas nos livros, né? E não é assim que funciona a vida. Né? Não na minha vida, pelo menos. De jeito nenhum. Assistir TV é conhecimento, inutilidades é conhecimento, aprender a trocar uma torneira é conhecimento, cara ouvinte. Então, Big Brother também pode ser. Nem que seja só para ensinar a gente a não ser como aquelas pessoas, né? Eu acho que tem isso. Mas teve um direcionamento, sei lá, a gente falou já internamente, logo no começo, isso me assusta, tipo, essas pessoas não podem estar aqui porque elas são ruins, e essas pessoas têm que ir até o final, e essa aqui tem que ganhar. Gente, sei lá, fica aí a reflexão. Ô Camila, eu queria dizer que, inclusive, eu me decepcionei muito, porque nesse rolê das pessoas falarem que Big Brother não presta, e é só entretenimento barato, é só alienação, e era isso que eu tava procurando, tá? Era o que eu esperava. E tá ótimo! Eu me desgasto tanto trabalhando, estudando, tipo, das 8 às 7 da noite. Eu posso fazer alguma coisa inútil da vida, às vezes? Talvez seja isso. Exato. Morrendo de medo de sair de casa, né? Eu não sou a pessoa mais, né, nesse momento de pandemia, de estar no rolê e tudo, na verdade, saudades rolê. Então, cara, é o que tem. Vai ler um livro. Cara, não tô afim. Já li os que eu tinha me prometido que eu ia ler. Vai estudar mais um curso. Cara, tem um monte de curso fazendo. Já não quero. Às vezes a gente só quer distrair a cabeça com alguma bobeira, sabe? Mas aí a gente até entra numa outra pauta, né? Que é outra coisa que eu gosto bastante de conversar sobre, que é tudo é conhecimento. As pessoas têm a mania de pôr tudo em caixinhas, assim como elas colocam pessoas pretas em caixinhas, elas têm o costume, né, de colocar tudo em caixinha. Então, para você ser uma pessoa culta, você não assiste Big Brother, você fala inglês, você só escuta rock, você nananana. Na verdade, eu me considero uma pessoa super culta, escuto funk, rebola rabo, assisto Big Brother, e tipo, beijo, gente, mestrado, muitos anos de profissão, livre e tal, e tenho sucesso. É isso, pronto. Eu acho esse pensamento, né? Não assisto Big Brother, não gosto de música tal, e não faço tais coisas, é tão colonial. A gente precisa começar a se livrar também desses estereótipos colonialistas europeus, né? Assim, que colocam na gente que a gente não pode gostar da nossa própria língua, da nossa própria diversidade de sotaque, das nossas próprias músicas, das coisas que são inventadas aqui. A gente tem que ter como se fosse uma cultura superior, né? E isso é muito colonialista. E a gente precisa se livrar dessas coisas coloniais, né? Que são postas para a gente. E assim, tá, tudo bem, quem não gosta de Big Brother, tá tudo certo. Eu também nunca assisti, essa é a primeira vez, e eu fui assistir porque tinha 9 pessoas negras na casa. Mas eu nunca condenei, até porque, tipo assim, eu sou formada em comunicação social, minha gente. Televisão, rádio, é minha vida, entendeu? É minha formação. Então, não tem como, né? Você não vai ser mais burro ou menos burro, ou mais inteligente ou menos inteligente se você assiste um programa de reality. Me poupe.
Ai, caixinhas, né? Quando eu falo sobre a branquitude nordestina, né, eu incluo a branquitude nordestina como a branquitude brasileira. Então, assim, não tem muita mudança e não tem muita diferença, não. Eu não estou dizendo que eles não sofrem xenofobia, vamos também saber dividir o rolê, né? Eles sofrem, sim, e existem várias questões, e ela, por exemplo, Juliette, já foi posta em várias situações de xenofobia dentro do programa, inclusive agora recente, inclusive com a VTube. E a criação do personagem Juliette em cima da coisa da pobre nordestina, invisibilizando toda uma questão das pessoas negras, né? Inclusive, quando aconteceu a situação com o João, o Twitter da Juliette fez uma pequena nota e só, né? Não teve uma repercussão no Instagram, nem nada, e Juliette triangulou ali a situação racista. Quem leu Grada Quilomba, maravilhosa, vai entender. Tipo, essa triangulação racista, que é quando uma pessoa branca ela pratica o racismo, a pessoa negra sofre a situação e outra pessoa branca tenta botar panos quentes em cima. Foi justamente a coisa que aconteceu. E aí, essa situação toda não foi levada, de fato, como uma coisa importante e não está sendo levada como uma coisa importante. E aí, eu já emendo com a outra pauta, que é, saiu no G-Show, eu acho, esses dias, de a torcida da Juliette chipar um relacionamento dela com o Rodolfo, por exemplo. Então, assim, a gente não entende a gravidade que é uma pessoa ser racista, né? Quando essas coisas acontecem. E que tá tudo bem, né? Se eu fosse torcida da Juliette, eu diria, não, não aceito e tal. Porque é racista, né, minha gente? Mas não é o tipo do perfil, né? Eles querem só se juntar. E se para eles estiver tudo bem, aqui fora vai estar tudo bem. É assim que funciona, né? É a primeira frase do Jorge, né? Aqui no mundo real as coisas vão continuar sendo dessa forma. Não tem o Thiago Leifert para fazer o discurso aqui na vida real cada vez que alguém fala sobre os nossos cabelos. Porque quando a gente fala, as pessoas não escutam, né? Mas quando, sei lá, talvez um apresentador de TV vier falar, as pessoas deem um pouco mais de crédito na reclamação. Eu acho que essa é uma questão muito importante também, que é o abismo que existe de audiência, de aceitação, de qualquer coisa entre a gente estar aqui nesse espaço falando e pontuando todas essas questões raciais e se vier qualquer outra pessoa branca e falar exatamente as mesmas coisas da forma que a gente está falando, sabe? E aí, né, vai ser levado em conta, vai ser considerado, vai ser aclamado, e etc e tal. E aí vão ser as pessoas sensatas, e, né, vão bater palma, etc, etc. E aí isso é uma outra coisa também para se levar em conta. E eu até digo mais, né, Jorge, assim, junto com isso que tu tá dizendo, é o fato de que na hora que o Tiago fez aquele discurso, a Camila falou também, né, logo em seguida. E na edição do dia seguinte, eles cortaram só a parte do Tiago, mas não colocaram a Camila falando. Ou seja, o discurso dele é que foi lindo, maravilhoso, ele foi o salvador da noite, assim, Era o foi que ele importava. quem fez todo o rolê. Camila, não, né? Camila De Luca, que falou super bem sobre como ela se sentia, e como era importante, como era ela estar passando por uma transição capilar e tal. Cortaram o discurso da menina. Ah, e eu achei assim, o discurso básico do básico do básico, sabe? Não vou dizer problemático, mas assim, trouxe um monte de referência de ai, porque nos Estados Unidos era assim, porque ai, o país mais livre do mundo, como se a gente não tivesse referências o suficiente para falar sobre questões raciais no Brasil, sabe? Eu acho Sim, que inclusive seria o momento de trazer, sabe? Ah, porque aconteceu tal coisa aqui, aconteceu tal coisa aqui, para já que em tese, muito em tese, o objetivo deles era abrir os olhos, né, do público para essa questão do racismo, para pautas raciais, sabe? Por que tem a ver os Estados Unidos? Ah, sim. enfim. Mas assim, eu achei problemático, sabe? Eu achei o discurso dele bem problemático, porque eu acho que endossa ainda essa coisa de vamos aplaudir o racista e vamos passar a mão na cabeça dele. E eu achei também que em outros países, porque o Big Brother ele é um programa holandês. E aí, em outros países, principalmente da Europa, que foi onde disseminou o primeiro programa, por exemplo, fazer qualquer menção ou saudação
ou qualquer coisa nazista, a pessoa é expulsa na hora. E aí eu me pergunto assim, ó, na Europa, o nazismo ele foi um ato violento que matou muita gente. Nas Américas, a escravidão foi um ato mega violento, porque durou quase 400 anos, que também matou e maltratou muita gente. E aí a gente não tem o mesmo peso. Parece que ele simplesmente, sei lá, fez uma brincadeirinha de mau gosto, uma coisinha pequena, né? Não um ato violento que endossa uma violência que já vem acontecendo nesse país há anos. E aí eu acho complicado o discurso dele por isso, e também acho muito doido, na altura dessa do campeonato, a própria Globo não ter como regra, né, uma expulsão em caso de racismo. E eu acho. Mas o Brasil não está pronto para isso. Exato, exatamente isso que eu ia falar. Que, assim, até saindo do nicho Big Brother, né, falando sobre racismo, sobre questões raciais, a impressão que eu tenho é que o Brasil vive nessa constante negação desde sempre, sabe? E é por isso que acontece isso do que a Nath falou, de que na Alemanha eles encaram os horrores do que foi o nazismo, e, né, e em outros países, na Europa e tal, eles tentam, né, fazer com que isso não se repita. E aqui a gente vive nesse processo de negação, e a gente inventa essa fantasia da democracia racial, e a gente inventa esse rolê de que, o racismo é velado no Brasil, mas assim, velado para quem, né, se a gente tá aqui vendo todo dia. E aí, sabe, tantas essas questões assim, e aí é sempre esse processo de negação. E aí, quando alguém é racista, não é porque ela tá numa sociedade racista e ela é racista, é porque ela tá aprendendo, e ai, tadinho, mas aí é um homem de 30 e tantos anos na cara, mas tudo bem, porque tá Ou foi aprendendo. só a opinião dela sobre o seu cabelo, ou Isso, ela se sentiu ameaçada e xingou, porque os despachos são assim ultimamente no isso, judiciário, quando se é tratam de casos de qualquer racismo, coisa, né? qualquer justificativa menos racismo, porque o Brasil vive desse lugar de negar a existência do racismo e de minimizar sempre que se traz isso. E aí, se você pegar as pessoas negras que estão lá dizendo, não, mas isso é racismo, não, mas isso está errado, aí é revoltado, aí é agressivo, aí é intransigente, aí é tudo, porque, né, como que você está vendo uma coisa que nem existe? É porque não existe. Mas, Morgan mas eu acho Freeman já importante, disse isso. mas eu acho muito importante a gente também pontuar que tem negros também que acreditam que não foi racismo, né? Gente, E é deixa eu fazer um importante. parênteses, Nath. Caros ouvintes, não cortem essas falas e tirem de contexto, porque racismo existe. Isso foi só uma ironia. Se for para cancelar, a gente cancela por uma coisa legal, não por falas fora de contexto. Quis dizer de uma forma geral mesmo, tipo, de comentários na internet sobre isso, sabe? Muita gente falando isso, muitos pretos falando isso também, bobagem, não foi racismo e tal. Eu acho que é importante a gente dizer isso aqui também, né? E dizer também que é o seguinte, isso que o Jorge estava falando, né? Esse mito da democracia racial também pega nossos irmãos, né? Também pega os pretos também caem nessa balela da democracia racial. Acabam caindo nesse discurso de que não, mas não é. O fato dele não ter sido agressivo ao ponto de xingar ou de levantar a voz ou alguma coisa do tipo já deixa, né, a gente na dúvida sobre o que realmente foi, e um preto que não tem noção, que só tem. Aliás, um preto que só tem a noção do senso comum, né, vai de fato achar que foi exagerado, que o João poderia ter sido um pouco melhor, que ele poderia ter chamado o Rodrigo, ele poderia ter chamado o Rodolfo para conversar e tal, essas coisas, né? Nath, mas o que você traz é bem interessante, porque assim, acho que muitas dessas pessoas pretas, né, que comentam, talvez muitas não tenham essa consciência, né, de que houve essa agressão, e outras podem estar num sentido de coisas que a gente também falou assim, às vezes alguém fala que o meu cabelo tá horrível hoje, e eu falo que tá tudo bem, que realmente ele está horrível hoje. Às vezes alguém vai e, tipo, nossa, teu cabelo tá assim, o teu cabelo tá assado, mas também a gente já comentou, essas falas vêm de pessoas que têm intimidade com a gente, são próximas da gente, que são do nosso convívio e existe um afeto, né? Então, assim, e nem sempre também a gente vai aceitar.
Se alguém me dissesse hoje que o meu cabelo tá horrível, eu ia dizer, meu, tá mesmo. Nossa, tá horrível, eu fui prender o cabelo aqui, ficou parado no ar o cabelo, não se mexeu, sabe? 3 dias sem lavar e tal. Mas dependendo do dia, pega a gente um pouco invertida, né? A gente é muita gente. Dependendo do dia, me pega um pouco invertida, vai falar assim: ah, o seu cabelo parece tal coisa, ou tá assim, eu vou dizer, ô, não te perguntei. Não te perguntei e o cabelo é meu, né? Sou eu que gasto creme e gasta creme, cara ouvinte, com força. Então, assim, depende de como vem a fala e de quem vem a fala, sabe? Sim. Então, às vezes, a gente já até tá acostumado das pessoas fazerem esses comentários, mas são pessoas próximas, são pessoas com quem a gente tem uma ligação, intimidade, afeto. Ah, mas eles estão há meses convivendo. Gente, às vezes a gente convive anos com as pessoas e não tem uma intimidade para chegar nesse comentário. Eu, pelo menos, tinha minha turminha de amigas no colégio e não era tão amiga de outras pessoas. E a gente estudou juntos anos, às vezes, né? Então, assim, é como um grupo de pessoas que não se conhecem direito que são obrigados a conviver. A gente também tem que lembrar disso, né? Quando eu trago essa questão, é também para alguns pretos que escutam a gente, né? Que ouvem o podcast e tudo, e podem, de alguma maneira, ter relativizado, né? Diminuído um pouco o problema, né? A questão, assim. E eu acho que é importante a gente falar também para a gente entender que, às vezes, a gente também endossa essas falas, né? Que a gente também fica na dúvida, será que essa pessoa foi racista comigo mesmo, né? Essa foi uma brincadeira por causa da peruca do monstro e tal. Aí eu me pergunto também, sabe? Onde é que a Globo estava com a cabeça que fez uma peruca do monstro daquela, gente? Me poupe, né? Também. Ai, olha, assim, não dá para considerar, né? Eu acho que cada vez mais a minha teoria da conspiração se confirma de que é tudo feito e forjado e direcionado para ter esses bafos, sabe? E criar essas intrigas. Algumas coisas a gente sabe que são, enfim. Mas eu até vou colocar, Nath, pegando o gancho dessa tua última fala, quando a galera começou a relativizar, e inclusive dentro do programa eu vi alguns posts na internet rodando, eu vi que a Camila De Luca se posicionou lá e fez uma fala e tudo mais. E aí, alguém falou que o João deveria ter ensinado, porque ele é professor, porque ele entende deste universo da educação e de conscientizar as pessoas e tudo mais. Não, lá ele é só um participante do Big Brother. Lá ele não é professor. Assim como a Lumena lá não era psicóloga, assim como a Thaís não é dentista, não, lá ele é só um participante do Big Brother. Assim, como Juliette também não está lá para maquiar ninguém. Exatamente. E mais grave ainda é que eu vi um tweet da Solange Almeida, que é, né, cantora, influenciadora e tem um público gigantesco, falando exatamente isso, que o que ela viu foi o João, que é um professor, ao invés de ensinar, o Rodolfo estava oprimindo o Rodolfo. Oi! O que é que você está falando? Olha, exemplo concreto agora que o Jorge deu de uma nordestina racista. É isso. Nordestina, porém racista. Ela é cearense, mora aqui em Fortaleza, bem aqui, ó, no bairro do lado. E é isso. E ela veio com essa de, não, mas o João também foi exagerado. Aí eu dou um exemplo que é o seguinte, vem cá, tu tá andando na rua, aí do nada uma pessoa dá um tapa na tua cara. O que tu vai fazer? Tu vai dizer, ô amigo, sente aqui que eu vou lhe ensinar. Olha, não bate assim. Isso não existe. As pessoas precisam começar a entender que racismo é violência. Mas aí a gente volta para a tua fala ele não levantou a voz, ele estava sorrindo, nem quando o João foi extremamente indelicado, agressivo, mimizento, como a galera chamou, né? No dia do negócio lá da lavação de roupa, na verdade não, ele reafirmou, né, que ele tinha feito, mas aí depois eu vi até a entrevista dele, acho que para Ana Maria, que ele fala, não, eu errei. Só que ali já tem consultoria de imagem, a galera tá ganhando dinheiro com força. A gente devia ter feito uma especialização nisso. A Fátima Bernardes já tinha mandado uns livrinhos para ele ler, já tinha mandado um pequeno manual antirracista. Essa galera que fez, como fala, consultoria de imagem, assessoria dessa galera desse último Big Brother, tá ganhando muito dinheiro. Os que se mantiveram estão ganhando dinheiro. Estão tendo que limpar muita coisa. A pessoa não precisava falar nananana de forma agressiva. A agressão, ela acontece de diversas formas, sabe? Mas a gente espera sempre que seja, como a Nath disse, é uma porrada, é um tapa, é um puxão. Não.
sabe? Às vezes, num tom muito baixo, a gente consegue agredir uma pessoa muito mais do que com um tapa na cara, sabe? E Não a gente tem, adianta. e a gente tem um exemplo disso no próprio Big Brother, nessa própria edição. Pra que pior do que o Fiuk quando ele quer falar com alguma mulher e aí ele, né, fala com aquele tomzinho baixo e com aquelas técnicas todas de esquerdomacho, né, de ai, você tá errada e etc. Pra que pior do que isso? E aí não é abuso, não é nada, né? Porque é o Fiuk branquinho, filho do Fábio Júnior com a Glória Pires falando. Ai, Menino, filho do Roberto Carlos. Eu escuto Bethânia, eu leio Ai, livros, gosto de rede, não, ele bato fez palma o para o pôr curso, do né? sol. Cara, ele dá muito sono. Ele dá muito sono, Muito sério. som. Não, eu Cara, vou Fábio dizer, Júnior é um olha, cara tão massa, sério. Eu gosto muito de Fábio Júnior. E pensar que ele é filho do Fábio Júnior é a decepção da vida, sabe? ele é muito esquerdomacho, eu também não gosto como ele trata as meninas, mas tem uma única coisa que eu acho que ele faz bem em relação a outros homens héteros da casa e brancos e privilegiados, que é a forma muito tranquila e de boa com que ele se relaciona com o Gil, sem colocar aquela coisa homofóbica, entendeu? Eles se abraçam, eles se beijam, eles dão a mão, então, assim, nunca, em momento nenhum, ele fez comentários homofóbicos em relação a essa proximidade que ele tem com o Gil, assim também como ele nunca tentou dizer assim, não, eu não sou amigo dele. O que eu quero dizer é, a amizade com uma bicha bichérrima, como ele mesmo diz, né? Com homens héteros brancos, é como se fosse frágil a todo momento. Nesse caso, nesse ponto específico, eu acho bacana como o Fiuk leva a relação deles dois. Mas o Fiuk, tirando isso, o Fiuk é um muito esquerdomacho e paia. Muito, muito, muito. Inclusive, eu queria pontuar que eu fico mas puto da cara quando eu abro o Twitter e vejo pessoas falando, chipando o Gil com o Arthur. Gente, pelo amor de Deus, se você é fã do Gil, se você gosta Ai, do eu acho horrível. torce pelo Gil, você não vai querer Odeio. que o Gil pegue aquele macho horrível, pelo amor de Deus. Não, 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 não. E que votou nele ainda, viu? Camila não sabe, não sei se o Jorge sabe, mas votou nele, votou no Gil. Passou a semana toda de amigo do Gil e tudo mais, brincando, por isso que saíram esses memes. Mas quando foi agora, nessa votação, ele votou no Gil e, combinado com o Caio, eles resolveram não contar para o Gil. E quando o Gil perguntou, ele negou. Exatamente. E aí, essas coisas de branco, ó, branco faz essas coisas, tá tudo certo. Agora vai os pretos fazer isso. Bem endemonizado. Essa VTube, se fosse preta, minha filha já tinha saído de lá, ó, faz Isso, muito tempo. já tinha invadido o Projac para tirar ela pelos cabelos. Gente, a guria não toma banho. É só Demais. isso que eu queria dizer. Tipo, Ei, depois dizem que preta é fedorenta, hein? a guria não toma banho. 20 e Precisou 40 virar mãe, a Nossa, mãe, numa rede social, fazer uma carta aberta, porque eu vi isso também, de que eu não vou passar a mão na sua cabeça, mas eu estarei do teu lado para corrigir os seus erros. Se fosse a minha mãe, mesmo hoje eu com, sei lá, quase 40 anos, eu ia sair, minha mãe ia me dar um pé do ouvido e ia dizer, eu sou arrombada? Como assim você não toma banho? foi essa educação que eu te dei. Aham. É isso. A galera, quando foi, vamos lá, correndo, né, atrás do rabo, por muito menos, assim, tipo, a galera foi e encharcalhou os outros participantes. Lógico, o banho, sei lá, é relativo à vida dela, mas em todos os ciclos que ela tá fazendo ali, que eu acompanho pelos comentários de fofoca, falsidade, leve trás e tal, 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 a guria não é nem votada, ela não vai pro paredão. Exato. Exato. Porque é uma Não, guriazinha e fofa, ela rostinho fez. branquinho, criado à aveia, né? Toda infantilizada. Aí todo mundo, ai, fofinha, tadinha. Não é, cara. Ela fez uma festa de criança, gente, com 20 e poucos anos de idade. A festa era infantil. Me diga se isso não é um golpe, um golpe baixo nessa galera. E assim, é outra coisa muito racista. O fato dela ser assim e ninguém cair em cima, mas quando era a Carol, e é porque a Carol tava de fato precisando ali de umas terapia e tal, entendeu? Mas a VTube lá, ela é péssima e tá tudo certo, né? Parece que tá tudo bem, ninguém se incomoda com isso. Muito problemático.
E essa questão da infantilização é um outro ponto muito importante, porque assim, ó, a VTube pode, com 20 e tantos anos na cara, se comportar como uma criança e fazer festa de criança, e aí todo mundo da casa já foi pai, já foi mãe dela, porque tadinha, ela é uma criança. Agora vai uma pessoa preta fazer um negócio desse, pra ver qual o hate que não vai receber. Pra dizer, ai, não tem essa idade na cara, ai, por que que... Ai, cresce, ai, amadurece, porque o que é que se espera de pessoas pretas, né? Que você saiu da barriga. Maturidade, querida. Tem que aprender, tem que saber se comportar, tem que saber entrar e sair, etc, etc. Quem pediu para sair do programa? Um guri com quantos anos? 24, 25? Que De 23. tava, né? Vamos lá, o Lucas, a gente não vai muito longe. Se a gente for pôr na média de idade, estavam exigindo dele uma maturidade, uma inteligência emocional. Por que não exigiram da VTube? Exatamente. Em alguns momentos ele levantou a voz e ela, não, gente, eu prefiro que a pessoa grite comigo do que fale baixo pelas minhas costas, toda vez. Não, e o mais engraçado, né? A menina saiu lá, foi pro paredão falso, que eu já achei aquilo ali um absurdo também. Botaram aquela flopada para ir pro quarto falso lá. Sim. E ela viu a menina falar dela, ela viu. E ela não fez absolutamente, ela nem contou essa história pro povo da casa. Falou assim por cima, mas não levou isso pro coração. Agora, o Gil, ela, meu Deus, né? Assim, foi a pior pessoa que saiu de lá, assim. Isso é muito, Nath, muito doido. ela saiu de lá e você já olhou pro cara que falou mal dela. Não dá para chamar para tomar uma, entendeu? Não é a pessoa que a gente vai chamar para tomar uma pós-pandemia. A gente, o Boninho, Porque ela conseguiu ver as pessoas falarem mal dela e se juntou com essas pessoas tentando fazer uma estratégia. O Boninho deve ter se rasgado inteiro, porque foi o maior desperdício da edição, aquele paredão falso com ela, que ela não fez absolutamente nada, nada, zero coisas. Muito. Foi horrível, foi horrível. Mas eu avisei, né? E aí eu vi uma entrevista dela dizendo, ai, mas é que eu não sou a pessoa que fica brigando com todo mundo. Gente, você entrou lá para ganhar 1,5 milhão. Isso não é brigar, isso é sobreviver. É outra branca sendo branca, é só isso. Se a gente olhar bem, os brancos lá estão só sendo branco. É isso. Apenas gozando de seus privilégios. Não, e assim, a gente pode colocar na descrição desse que a Camila falou mal da Juliette, que daí já me chamam pro Roda Viva antes da final do Big Brother. Dei todo aquele fandom dela para brigar comigo, entendeu? Né? Eles são insuportáveis, tá? Meu Deus do céu. Então... Não, só tava dizendo que a torcida dela na internet é insuportável, assim. Eles são intragáveis. Nossa, é muito insuportável. E lá no começo, eu acho que ainda tava a Carol com Calo, Mena, tava eu e Nath combinando votos. Nossos votos eram muito importantes naquele momento. Eu disse o quanto eu não gostaria que ela ganhasse. Que, para mim, assim, não acho ela uma pessoa ruim, não acho boa, não acho nada, assim. Só que ela é o que a Nath, para mim, ela é o que a Nath falou. É uma pessoa que eu talvez até conseguiria conviver, mas eu ia dizer, tá emocionada hoje, né? Limpa a lágrima, deu, acabou, sabe? Hoje não vai rolar. Porque, sabe, é demais, assim, para mim. Mas eu acho ela uma pessoa interessante e muito boa jogadora, sabe? Só que quando eu penso no programa como um todo, né? Agora pensando em Big Brother mesmo, cara, para mim o perfil de vencedor sempre é outro. Essa história dela, para mim, não sei, não casa, sabe? E aí uma galera que fora comprou essa história, certo ou errada comprou, e isso é muito verdade, e sai xingando todo mundo por causa disso, sabe? Sim. Ah, não. Assim, tudo bem, se ela ganhar, para mim não vai, no final das contas, para mim não vai fazer diferença nenhuma, nada. A única coisa que está fazendo diferença é a gente poder fazer essas análises e poder ver também como é que as pessoas aqui fora estão, para mim, né, pelo menos, como é que as pessoas aqui fora estão lidando com isso. Agora, eu acho, por exemplo, a história do Gil é uma história super complicada. Eu assisti uma vez, teve três momentos assim que me chamaram muita atenção. Que foi uma vez que ele estava conversando com o Fiuk e eles estavam falando sobre conhecer a família um do outro. Olha que louco, né? Gil vai conhecer a família do Fiuk, Fiuk conhecer a família do Gil. É um abismo.
E ele tava falando, a minha mãe vai ficar muito envergonhada se tu for na minha casa, porque a nossa casa é feia. Isso foi uma das coisas que ele disse. A outra coisa também que me chama a atenção é que ele ganhou um carro no programa e ele não tem habilitação. Ele tem 29 anos de idade e ele é um doutorando, né? E mesmo assim ele não tem habilitação. Gil, não se sinta triste. Faz menos de um mês que eu, com 39, tirei a minha. Arrasou, é demais. Mas é uma coisa que para a branquitude é muito comum, né? É muito, tipo, todo mundo tem habilitação. E, assim, a maioria dos brancos tem habilitação logo, né? Porque o pai já dá, a mãe já dá e tudo. No nosso caso, E aí tem o caso até de um amigo da Laís, de um curso que a Laís está fazendo, e alguém está triste porque ganhou carro e apartamento em vez de não exato, sei o quê, né? Quando fez 18 anos. A nossa realidade, caros ouvintes. exato. O que eu acho mais maravilhoso sobre o Gil, mas que é o que provavelmente incomoda a maioria das pessoas, é que ele definitivamente não é e não faz questão de ser aquela bicha palatável, sabe? Aquele que as pessoas olham e falam assim: nossa, mas eu ser gay nem parece, como se fosse um grandíssimo elogio, porque ser gay é um erro. E aí isso leva a tantas outras questões, sabe? Porque esse jeito incomoda e as pessoas passam a tratar ele de uma outra forma porque isso incomoda, só que isso não é dito, né? É a mesma coisa do que a gente está falando um pouco mais cedo sobre o racismo ser entre muitas aspas velado, porque é essa coisa, né? Tipo, as pessoas agem de acordo com aquilo, mas elas não vão dizer que é aquilo. E aí o Gil já passou por algumas situações de homofobia dentro da casa, e aí, tipo assim, pra mim, quando ele fala, tem uma cena que ele fala que ele percebe que o Rodolfo não brinca mais com ele, não fala mais com ele. E quando ele entra no espaço, que ele faz qualquer brincadeira, o Rodolfo levanta e sai. E aí, se chegar aqui fora e ele falar isso, o Rodolfo vai dizer que não, jamais, é impressão, por qualquer outra coisa que eu saí, etc, etc. Mas o Gil sabe o que é, porque ele quem sente, né? E aí, voltando na questão, né, que eu acho que o Brasil tem essa questão de negar as pautas raciais, né, de dizer que não acontece, é justamente para não ter que enfrentar, né? Porque se uma coisa não acontece, aquilo não é um problema, e se não é um problema, não tem por que discutir. Aí a gente continua com tudo isso embaixo dos panos, a Uhum. gente continua sem debater, a gente continua sem ouvir quem é que sofre, por que que sofre, como e quando sofreu, porque são coisas que não existem, assim. Total, total, concordo muito. Acho que é bem por aí mesmo. A gente precisa discutir sobre isso também, né? Sobre essa homofobia, principalmente quando como tu diz, né? Um gay palatável, assim, ele não faz questão de ser, e as pessoas fazem questão de só agregarem ele quando é para rir, né? Mas na amizade mesmo, pouca gente, acho que é a Juliette só. E aí bota o Fiuk também nesse meio, apesar de eu achar o Fiuk paia, mas nesse sentido ele é bem respeitoso, né? E é o mínimo também, né? Não estou falando aqui que ele é maravilhoso por isso, não. Ao contrário, ele é respeitoso e é o que tem que ser. Bom, então é isso, né? Acabou que a gente fez uma grande fofocalhada do Big Brother. Mais um, como a gente já tinha feito aquele outro episódio há muito tempo atrás, esse aqui foi para revigorar aqui as forças das fofocas Big Brothianas. E é isso, um beijo grande, acompanha a gente nas redes sociais. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Curtam a gente nas redes, sigam a gente lá no Insta, no YouTube, compartilhe com os amigos e deixe aqui seu comentário. Quem você acha que merece vencer este BBB? Seja consciente. Um beijo a todos, todas e todos que escutaram esse episódio. Segue a gente nas redes sociais, comenta lá, diz o que, é que vocês acharam, o que concordam, o que não concordam. E é isso, a Kanye é sobre ter muito a dizer, então digam bastante também.